No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos, a morte do assassino de Daniela Pérez, Guilherme de Pádua, e o início do julgamento de Flor de Lis, acusada de ser a mandante do assassinato do seu então marido, pastor Anderson do Carmo. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. Antes de eu te atualizar de todos os detalhes, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com alguém para ajudar o canal Sem Rumo a bater os 400 inscritos no YouTube. Segue o canal nas outras redes sociais porque também sai vídeo por lá. Você já sabe que sempre que tem esses casos onde as notícias estão saindo minuto a minuto e todo dia tem matérias a respeito disso, eu trago aqui um compilado, um resumão completo para você que está aí meio perdido nas notícias, especialmente do julgamento da Flor de Lis. Então é isso que eu vou te trazer aqui hoje. Então bora para as novidades. Primeiro a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre a morte do assassino da Daniela Pérez, o Guilherme de Pádua, que faleceu no último domingo vítima de um infarto. O pastor da Igreja Batista de Lagoinha, Márcio Valadão, foi quem deu a notícia sobre a morte do Guilherme. Inclusive era nessa igreja que o Guilherme era pastor também. Eu até tenho um roteiro pronto já sobre o caso da Daniela Pérez para lançar aqui no canal, então eu espero que em breve eu consiga ter tempo para gravar ele e lançar aqui para vocês. Mas aqui eu vou dar só um breve resuminho para te inteirar sobre o assunto, caso você não saiba o que está acontecendo aí, quem é Daniela, quem é Guilherme de Pádua. Em 1992, Guilherme de Pádua contracenava com a Daniela Pérez, que é filha da escritora de novelas Glória Pérez. Eles faziam a mesma novela juntos. E conforme o Guilherme começou a ver que ele estava perdendo espaço ali no seu papel na novela, ele começou a assediar a Daniela Pérez para que ela entrasse em contato com a mãe, que era quem estava escrevendo a novela, para dar mais espaço para o personagem dele. Como a Daniela Pérez não interferiu no trabalho da mãe, ele decidiu assassiná-la junto com a sua esposa da época, Paula Tomás. Então os dois juntos fizeram uma emboscada para Daniela e a assassinaram. Pouco tempo depois, a polícia chegou até ele e aí ele confessou o crime, mas começou a contar mentira atrás de mentira sobre a Daniela e também sobre como foi feito o assassinato. Ele sempre tentava, dentro dessas milhões de versões que ele contou ao longo dos anos, minar a imagem da Daniela Pérez, inclusive perante a mídia, e boa parte da mídia comprou essa imagem que o assassino construiu da sua própria vítima. Em 1997 aconteceu o julgamento e ele foi condenado à prisão, e foi na prisão que ele vira evangélico. Mas assim, entre esses 30 anos, desde o assassinato da Daniela, ele nunca se mostrou verdadeiramente arrependido pelo que ele fez ou pediu perdão. Ele deu milhares de entrevistas onde ele inventou versões fantasiosas do que aconteceu em cada uma delas e sempre minando a personalidade da Daniela ou tentando estragar a imagem dela perante a mídia. Ele ficou preso por 6 anos, que eu acho uma pena, assim, ridiculamente pequena para tirar a vida de uma pessoa, né? E aí, nesse meio tempo, ele virou pastor. E aí, então, no dia 6 de novembro, no último domingo, o pastor Márcio Valadão, que era pastor ali da mesma igreja do Guilherme, veio a público, né, com esse vídeo para anunciar para todo mundo a morte do Guilherme de Pádua. E esse vídeo repercutiu muito com essa notícia do falecimento do assassino da Daniela. Muita gente estava comentando aí pelas mídias sociais, eu vi vários comentários falando que ele morreu de um infarto no coração e que, para quem acompanhou aí o caso, sabe que a Daniela morreu com várias punhaladas, especialmente na região do coração. Muita gente estava fazendo essa relação, falando que foi um karma ali que o Guilherme estava pagando. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Outras pessoas comentaram publicamente também a morte do Guilherme, entre elas o ator Raul Gazola, que era o esposo da Daniela na época do crime. Em entrevista ele disse o seguinte: já foi tarde, agora tem que acertar as contas com o invertido, o capiroto, o coisa ruim. Vamos seguir em frente e agradecer por estarmos em um mundo melhor hoje. E no final, uma coisa que repercutiu muito e chamou muita atenção foi a postura ou a maneira de anunciar a morte do Guilherme ali pelo pastor Márcio Valadão. Porque muita gente comentou que ele parecia que estava sorrindo, gente. Parecia que ele estava rindo da situação, assim, que ele estava meio feliz de estar anunciando aquela morte pela maneira como ele se expressava e também pelas palavras que ele foi escolhendo. Chegou a notícia. Ele dentro de casa agora. Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha.
Agorinha, ele acabou de morrer. Eu também tô rindo, mas é com respeito. Depois o pastor veio a público novamente, falou que chorou lá no enterro do Guilherme de Pádua e tal. E muita gente defendeu, né, o pastor falando que era o jeitinho dele, que ele fala assim mesmo, qualquer coisa que ele tá comunicando ele fala desse jeitinho. Então fica aí ao seu critério fazer esse entendimento. Será que ele tava feliz que o Guilherme de Pádua tinha morrido? Será que é o jeito dele? Deixa aqui nos comentários. Ah, e deixa aqui também o que você acha sobre essa questão aí da morte desse assassino. Eu fico bem na dúvida, gente, assim, uma parte de mim gostaria de ser uma pessoa iluminada, né, que não deseja o mal para as outras pessoas, mas outra parte de mim pensa, ai, será que eu devo ter empatia? Assim, eu fico bem dividida e no fim eu não chego a conclusão nenhuma. E honestamente, eu espero que de fato exista uma justiça divina, porque olha, sinceramente, 6 anos preso apenas em troca de uma vida de uma outra pessoa é muito pouco. Enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião e bora pro próximo tópico do vídeo. Vamos comentar agora sobre o julgamento da pastora Flor de Lis, acusada de assassinar, de ser a mandante, né, do assassinato do próprio marido na época, o pastor Anderson do Carmo. O assassinato que aconteceu em 2019 e trouxe à tona muitas coisas que ninguém imaginava que acontecia naquela família. Até porque se pintava uma história, né, uma imagem de família perfeita, de benfeitoria, da Flor de Lis ser uma pessoa, né, muito generosa, que ajudava as outras pessoas. E aí a gente descobriu que o buraco era bem mais embaixo. E nesse julgamento não está sendo julgada só a Flor de Lis, tem mais gente, eu vou ler aqui, gente. São eles, a Simone dos Santos, que é a filha biológica da Flor de Lis. Inclusive, essa Simone é quem tenta assumir como mandante do crime. E os comentários são de que as duas são muito próximas mesmo, seria a filha mais próxima da Flor de Lis, e que a Simone tá, na verdade, tentando safar a pele da mãe ali. Outra acusada é a neta Rayane dos Santos e os filhos adotivos André Luiz e Marzi Teixeira. Outros filhos envolvidos também no crime já foram julgados e condenados pelo mesmo caso. Eu gostaria muito de poder assistir ao vivo esse julgamento, que ele fosse transmitido para todo mundo, como outros tantos já foram, mas infelizmente ele não vai ser. Então o que a gente tem de informação até aqui é o que a mídia, que consegue acompanhar o julgamento lá dentro, né, a portas fechadas, vai contar e resumir pra gente depois. E como eu falei no início do vídeo, cada dia sai milhões de matérias e é difícil da gente entender de fato o que está acontecendo, então eu vou trazer um compilado aqui nesse vídeo para você entender tintim por tintim, um resuminho de tudo que está acontecendo no julgamento até aqui. Nos primeiros dias de julgamento foram ouvidas as testemunhas da acusação, então a gente vai entender um pouco melhor ali o que a acusação está tentando apresentar. A partir dessa sexta-feira, dia 11, é que começaram a ser ouvidas as testemunhas da defesa. Mas até em entrevistas anteriores a gente já consegue perceber que a defesa vai tentar alegar que a Flor de Lis sofria um relacionamento abusivo com o Anderson do Carmo. E que ele era violento e agressivo ali com ela e com os filhos também. Então bora ver um pouquinho do julgamento dia a dia até que esse veredito saia finalmente. O julgamento iniciou nessa segunda-feira, no dia 7 de novembro, e já escutou 4 testemunhas. Foram elas os 2 delegados, né, a delegada que iniciou o inquérito do caso e o delegado que finalizou esse inquérito. Uma testemunha que era próxima ao Lucas, que é um dos filhos afetivos da Flor de Lis e que já foi condenado pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo. E também uma roteirista que fez um documentário sobre o caso. Na terça-feira, dia 8 de novembro, o julgamento se iniciou com o testemunho de um inspetor e depois já partiu para os filhos afetivos da Flor de Lis. O primeiro a falar foi o Alexander Mendes, e eu acredito que a acusação buscava entender melhor a dinâmica ali da casa, então esses filhos iam contar um pouquinho mais. O Alexander também é conhecido como Luan, e olha o que ele falou. Quando você era contra a Flor de Lis e quem estava com ela, você era o próprio demônio. Era time A e time B, time do bem e time do mal. Aqui eles tentam mostrar que ali na casa, segundo vários outros testemunhos, existia bem essa diferença entre alguns filhos que eram preferidos pela Flor de Lis, que existia diferença no tratamento dado a esses filhos. Ao final do julgamento foi ouvido um outro filho afetivo, o Wagner Pimenta, que foi questionado sobre os possíveis rituais de cunho
ao que se especulou muito que acontecia ali naquela casa. Ele conta que ele não viu rituais de cunho sexual, mas que ele passou por um ritual para trocar de nome. E aí, dessa maneira, ele passou a ser chamado de Misael. O que justifica também porque que o Alexander, que era a outra testemunha, era conhecido como Luan. Assim. Então, eles tinham um nome, mas parece que eram rebatizados pela Flor de Lis. Então, o Wagner passou a se chamar Misael. Na quarta-feira, dia 9, mais testemunhas foram ouvidas. O julgamento começou com a esposa do Misael, a Luana Pimenta, que então, portanto, era nora da Flor de Lis. Ela conta que ali após a morte do Anderson do Carmo, a Flor de Lis instruía os filhos a darem versões que ela queria para a polícia, ou seja, mentia ali nos seus depoimentos. E que ela se revoltou quando o Misael não mentiu no depoimento dele. Ela também fez críticas à vítima, ao Anderson do Carmo, dizendo que o Anderson, enfim, e a Flor de Lis tinham muitos segredos, que eles tinham muitas mentiras e que faziam muitas coisas que iam contra aquilo que eles mesmos pregavam na própria religião. E ainda chegou a dizer o seguinte sobre a Flor de Lis: a religião afasta o homem de Deus. Ela era tão religiosa que está distante de Deus e agora está aqui, presa. A última testemunha desse dia foi Daniel de Souza, que é um outro filho afetivo da Flor de Lis. Ele explicou um pouco sobre a dinâmica ali da casa e preferiu fazer o seu julgamento por videoconferência, segundo ele, por razões sentimentais. O relato das pessoas é de que a própria Flor de Lis chorou muito durante o depoimento dele. Ele conta que ouviu comentários da mãe, da Flor de Lis, falando, depois da morte do Anderson do Carmo, ela falando que Deus já estava planejando levá-lo. Ela falava que meu pai não era nenhum santo e sempre dizia que Deus ia levar meu pai, que ele fazia algumas coisas erradas. Na quinta-feira, dia 10, o julgamento se iniciou com o depoimento de Roberta dos Santos, uma outra filha afetiva da Flor de Lis. Ela pediu que a Flor de Lis fosse retirada ali do tribunal durante o julgamento dela e os relatos são de que a Roberta chorou muito dando depoimento. A Roberta conta que nada acontecia naquela casa sem a permissão da Flor de Lis e que tem certeza de que foi ela quem mandou matar o Anderson. Em relação à Flor de Lis, ela disse o seguinte: ela era soberana de tudo na casa e só aconteceu tudo porque ela permitiu que acontecesse. A última testemunha do dia 10 foi Raquel Silva, neta de Flor de Lis. Ela contou que alguns filhos pareciam comemorar a morte do Anderson na noite do assassinato e que todos foram instruídos a mentir nos seus depoimentos. Nessa sexta-feira, dia 11, a primeira pessoa a ser ouvida foi o psicólogo Sidney Filho. Ele comentou sobre suas pesquisas na área da violência doméstica e também como que esse suposto comportamento violento que o Anderson tinha com a família afetaria a mulher e os filhos. Seguindo essa estratégia da defesa, eles exibiram um vídeo onde o Ramon, o filho da Simone, então neto da Flor de Lis, fala que o Anderson ficou assistindo ele tomar banho. Ele disse o seguinte: fui tomar banho e ele foi atrás. Ele sentou na pia e ficou me olhando tomar banho. Eu achei aquilo muito constrangedor, muito invasivo. A segunda testemunha dessa sexta-feira foi um psiquiatra forense. Eu vou deixar o nome letrado aqui embaixo, porque eu não sei como é que pronuncia o nome dele, eu não gostaria de errar a pronúncia do nome dele. Ele fez relatórios psiquiátricos tanto para a Flor de Lis como para as filhas dela, a Marzi e a Simone, que também estão sendo acusadas. Esse psiquiatra diz ter feito alguns testes ali para entender as doenças psicológicas e também a presença de psicopatia, se teria ou não, na Flor de Lis, na Marzi e na Simone. E aí, possivelmente, durante o julgamento, ele apresentou ali os seus relatórios a respeito disso. A gente espera que em breve tenhamos mais informações sobre tudo o que está acontecendo aí no julgamento da Flor de Lis. E veio aí novidades sobre o caso. Eu gravei esse vídeo na sexta-feira de manhã e já na sexta de noite já tinha mais informações. Então, o psiquiatra ali do nome que eu não sabia pronunciar, que eu deixei escrito para vocês, ele falou no relatório dele quais os transtornos que a Flor de Lis sofre. E prepara, porque é uma lista imensa de transtorno. Segundo esse psiquiatra, ela sofre de transtorno depressivo grave, transtorno mental orgânico, transtorno de estresse crônico, síndrome de Estocolmo e transtorno da personalidade dependente.
Aí ele conta que só encontrou doenças mentais, que ela também foi avaliada sob a presença de psicopatia. E ele usou a escala Hare, que é bem conhecida aí para detectar psicopatia, né? Segundo a avaliação desse psiquiatra, a Flor de Lis pontuou 6 nessa escala, que vai até 40. E dessa maneira, ainda segundo a avaliação dele, isso não indica que ela seria psicopata. Mas lembrando que ele foi contratado pela defesa, então seria legal se a acusação também trouxesse algum psiquiatra perito para dar, de repente, um contraponto sobre esses transtornos, né? Que ela fosse avaliada por mais psiquiatras para a gente ter realmente uma certeza desses possíveis diagnósticos. Outros filhos afetivos da Flor de Lis também deram depoimento nessa sexta-feira, e todos eles pelo lado da defesa agora. Érica Dias foi a primeira filha afetiva da Flor de Lis a depor nessa sexta-feira. Ela relatou um episódio de abuso que ela viu acontecer do Anderson contra uma outra irmã dela, a Kelly. E segundo os relatos, ela chorou muito enquanto relatava esse abuso. Outra testemunha foi o Marcos Silva, que é ex-namorado da Simone, filha da Flor de Lis, que também está sendo julgada ali no mesmo julgamento. Ele contou ali que o Anderson do Carmo tinha uma obsessão com a Simone, segundo ele, e que ficava o tempo inteiro perseguindo ela enquanto os dois estavam juntos. E é importante ressaltar que antes do Anderson do Carmo, né, da vítima, ser marido da Flor de Lis, ele já tinha namorado a Simone. Então ele chegou na família como filho, depois ele virou namorado da Simone, então genro da Flor de Lis, e depois ele virou marido da Flor de Lis. No fundo, é uma grande confusão essa família. Mas, enfim, continuando aqui. Depois, outra filha dos réus, da Simone e do André, a Rafaela dos Santos Oliveira, também contou que socorreu a mãe, né, a Simone, de algumas investidas que o Anderson teria feito nela. No depoimento, ela chegou a relatar um abuso que ela mesma teria sofrido do pastor Anderson do Carmo. A última testemunha foi a neta da Flor de Lis, Lohane dos Santos, que é filha também da Simone, que também é ré ali no caso. Ela contou que, mesmo sem saber o porquê, a mãe e a avó falaram para ela não ficar sozinha no mesmo ambiente com o Anderson. Bem, a partir daqui, qualquer atualização eu levo lá nas redes sociais do canal Sem Rumo, então segue por lá para ficar atualizado sobre esse julgamento. E o que a gente tem de notícias sobre o julgamento até agora é isso. O julgamento até estava previsto para terminar essa semana, mas pelo que a gente está vendo vai se estender por alguns dias ainda. Então pro vídeo de hoje é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários qual é o veredito que você acha que vai ser dado no final desse julgamento. Será que a Flor de Lis vai ser considerada culpada ou inocente? E os seus filhos, netos, aí as outras pessoas que também estão sendo julgadas. Deixa aqui nos comentários pra mim a sua opinião. Se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar trazendo vídeos sobre o caso da Flor de Lis também e sobre as atualizações aí do julgamento. E se eu conseguir gravar, também trago o vídeo completo sobre o caso da Daniela Pérez. Aí segue o canal nas outras redes sociais, gente, porque lá a gente conversa assim mais de imediato, mais tete a tete. Lá eu consigo comentar assim mais com uma maior frequência essas atualizações. E aí você não perde nada e fica sempre bem informado sobre os casos que eu trago aqui. Não vai embora sem se inscrever e sem deixar o teu like. É isso, um beijo e tchau!